Oi, oi, boa noite. Essa câmera aqui não tá ligada para mim, tá? Tem, é, tá certo? Tudo certo aí? Gente, tudo bem com vocês? Alegria estar aqui de novo, até que enfim, né, pessoal? Até que enfim, esse edital me sai, esse prefeito resolve a nossa vida, né? E nos apresenta aí esse edital. Na verdade, assim, um edital sempre da BBH, um edital super pesado, mas esse vai carecer de muito estudo, da gente ficar junto aqui um tempão, né? Então eu estou aqui para, assim, dizer para vocês que a gente está iniciando esse trabalho aí. Eu, especialmente, muito feliz, cada concurso. Não só porque a gente vai ter perspectiva de trabalhar, mas saber que a gente vai ter um concurso e que vocês vão cumprir aí, né? Vão estudar, vão passar, vão ser nomeadas, tá bom? Quem não me conhece, creio que muita gente aí me conhece, né? Mas eu sou a professora Consuelo Ribeiro, né? E nesse curso eu vou trabalhar com vocês na parte de vocês que vocês têm a opção de fazer, né, o blocão inteiro. O curso oferece aqui no online e também no presencial. Vocês têm a possibilidade de fazer o curso inteirão, né? Tanto a parte que a gente chama de comum a todos os cargos, quanto a parte específica, mas enfim, eu vou trabalhar com vocês a parte da legislação educacional, tá bom? E aí, né, hoje a gente tem aí nesse aulão, me falaram que eu tenho que fazer aquilo que a minha vovozinha falava. Eu tenho que dar só aperitivo para vocês, só o canapézinho, entenderam? Eu não posso oferecer nem um prato inicial, assim, aquela entradinha. Eu tenho que dar só aperitivozinho para vocês, um pequeno, uma azeitoninha para vocês que eu vou dar hoje, tá? Então, sábado tem mais com Gleice, para vocês verem aí as possibilidades, né, da nossa equipe. Penso que algumas de vocês já iniciaram uma proposta de formação com a gente, né, no online, então aqui com certeza vão consolidar e agora para valer. Galera, é só o dia da ceia de Natal, talvez eu libere vocês dia 31 para passar aí o final de ano. Depois disso, acabou. É estudo, 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 porque é muita leitura e vocês têm que focar. Então, negociem com os maridos, negociem com os namorados, negociem com os namoridos, negociem com a mamãe, com o papai, com todo mundo. Né? Olha que legal, vocês vão ter férias agora, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, agora é hora de focar, tá bom? É hora de quem quer passar, né, gente? Eu creio que vocês estão aqui numa quarta-feira, 20 para as 8 da noite, para estudar, é porque vocês querem fazer, vocês querem aí ter um cargo público e ser minha colega de trabalho, da Gleice, da Rosane, né? Passou aqui para frente, não sei porquê, quem deu autorização para passar para frente? Gente, não sei quem deu autorização, mas, enfim, deixa eu tentar voltar. Não consigo voltar. Então, eu tenho que falar primeiro alguns informezinhos aqui para vocês, tá bom? Primeiro, dizer para vocês que no nosso curso completo, eu vou tirar dessa tela, tá bom? Vai ser bom que a gente vai voltar. Eu quero mostrar para vocês que esse curso aqui, a gente tem, né, a parte que é comum a todos os cargos, aqui no online, tá bom? E aí a gente vai tratar com essas 4 professoras lindas e maravilhosas aí, Adriana Piva, Gleice, eu, professora Consuelo, a mais linda de todas, e a Rosane, tá bom? E tem o professor Hélio, que trabalha a questão discursiva, que vocês vão ter que produzir, né? Nessa parte aqui, que a gente chama de conhecimentos políticos pedagógicos, o que a PBH fez? A PBH fez uma coisa super legal. Ela está exigindo que todo mundo que compõe esse bloco aqui, né, professoras, ela está chamando para ter a mesma perspectiva de preparação, né, que é o que a gente chama de conhecimentos políticos pedagógicos, tá bom? Então, a gente tem, né, a parte aqui da função social da escola. O que você quer? Esse aqui? Tá. Passou lá. Vamos resolver. A parte que é comum a todos... Desculpa, gente. A parte que é comum a todos os cargos, então, a função social da escola, né, os autores. O que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês vejam que a gente está tratando
De todo o conteúdo. A base curricular, né, os processos de ensino, aprendizagem e avaliação, dentro da perspectiva do material de currículo de avaliação da educação infantil em Belo Horizonte, né, da avaliação do Lucchesi. Aí a legislação, a Prefeitura de Belo Horizonte cobra a LDBEM, e aí é um indicativo que eu quero dar para vocês. A LDBEM é sempre a legislação cobrada, né? Betim, 6 questões diretas e mais que, acho que 3 questões vinculadas à LDB, então realmente vocês têm que se preparar. Sempre é material de formação e é sempre vinculado às outras áreas de conteúdo, tá bom? Continuando, a gente vai ter aí a parte que a gente chama de referências curriculares, a Adriana Piva vai trabalhar. A parte de letramento, que é comum a todos os cargos, são 4 obras, gente, que nós vamos ter. A educação integral, né, uma proposta de educação integral que tem tudo a ver, né, a educação infantil é inicialmente a etapa que já, né, tem a perspectiva dessa formação integral. Então, aqui, de um modo geral, né, a Rosane vai trabalhar nessa bibliografia, né? Rosane também vai trabalhar essas 4 bibliografias relativas à questão do letramento, achei muito bacana, né? Multiletramento, essa obra da Magda Soares, que é uma obra quase que de cabeceira de concurso público, né? Essa outra que é letramento e alfabetização, as múltiplas facetas, que é um texto muito elementar, muito fundamental, né? Lá na universidade a gente trabalha com esse texto, para vocês terem ideia, ele é muito, muito importante, porque ele traz os conceitos, né, de alfabetização e letramento. E essa dos novos estudos sobre letramento desse Brian Street, essa obra inclusive é nova, né? Mas nós vamos trabalhar, tá? E aqui, as tecnologias da informação da Coscarelli, a Gleice vai trabalhar, a Gleice aí tem mestrado, inclusive, nessa área. Então, acho que vocês vão, né? A Rosane tem uma formação muito bacana lá no letramento. Gleice, aqui está todo mundo assim, a equipe aqui muito aqui é direcionada, né, para as áreas, eu na legislação e no letramento, né? Eu trabalho também com essa área, né? E a parte específica que eu quero mostrar para vocês também completaça, gente, assim, tá muito legal, porque aqui no curso, deixa eu só cancelar aqui, minimizar, porque aqui no curso online a gente tem essa preocupação. Olha aqui, olha, gente, toda a bibliografia, tá? Planejamento e gestão na educação infantil, metodologias para a educação infantil, aqui a descrição dos autores e desenvolvimento infantil, currículo infantil. Também gente que atua na área. Então, primeiro ponto, né? O curso vai oferecer para vocês uma formação muito ampla e a gente pega isso porque a gente sabe que individualmente, né, eu sou efetiva, né, na rede de Betim, fiz já 2 concursos em Belo Horizonte, acabei abrindo mão, hoje até me arrependo, né, no momento que eu estava assumindo cargos de gestão em Betim, mas enfim, né, tudo no seu tempo. Mas aqui a gente sabe que individualmente vocês não conseguem pegar essas mais de 70 obras para ler, né? Então, qual que é a nossa obrigação aqui, né? A gente organiza por eixos temáticos os autores, né, por eixos, por conceitos mais fundantes, e os professores absorvem dos autores aquilo que é absolutamente fundamental, né, para o trabalho com vocês aqui. São, acho que 100 aulas, ou pouco mais de 100 aulas, né, de curso. Então, tá aí, tá? E aí, nós temos uma promoçãozinha bem bacana, que mandaram eu falar para vocês, que algumas horas depois que a gente encerrar essa aula hoje, o curso Conhecimento Comum, que é 50 e poucas aulas, aí tem que confirmar aí, ele vai entrar em promoção. Então, quem gostar, achar que vale a pena, já fica esperto, já pega essa promoção, porque amanhã já não é mais, então é só hoje. Outra coisa, quem participa hoje, né, dessa nossa aula, nós vamos ter o sorteio de 2 apostilas. Se entrar lá no Instagram do @grupo ideal, no Insta, e curtir, mencionar, né? Tem as regras lá, desculpa. Tem as regras lá. Se alguém puder colocar aqui no
no chat também para elas, as regras é legal, né? Como é que vocês fazem para participar do sorteio? De 2 apostilas. A apostila completa. Gente, assim, a apostila do curso, que é vinculada ao curso Fátima Soares, que é a gente que organiza o material pedagógico, né? A gente já foi clonado, inclusive, no Brasil. É um material muito bacana, assim. A gente, como a gente está na área, né? Então, é a gente que faz os resumos, a gente que organiza o material, a gente promove links nas formações, nos conceitos. Então, é um material de muita qualidade, assim, não é porque a gente produz, não, mas é um material que a gente se debruça. Rosane coordenando aí, é muito legal. Então, 2 apostilas vão ser sorteadas para quem seguir aí o roteirinho lá do Instagram, @grupo ideal. O sorteio vai ser no sábado, no dia desse aulão maravilhoso aí da Gleice, dia 13. Tá bom? Que vocês já devem ter recebido o link, ok? O específico da educação infantil, a parte específica, né? Já está em promoção, então aproveitem, porque já está para acabar. E o curso é parcelado em 12 vezes sem juros, tá bom? Quem já falou assim, olha, eu vou fazer o curso, eu preciso... Não vacila, não dá bobeira, né? Ou presencial online, aqui no online. Porque vai chegando no mês de dezembro e as vagas vão... Já aconteceu, a gente vivenciou isso na PBH, de ter lista de espera e a gente não poder atender, porque a gente tem uma rotina fora daqui, então não é simples, né? Então, quem está focado, quem quer fazer, aproveita as promoções e manda ver, tá bom? Manda ver, tá? Bom, então a professora Consuelo, quem vos fala, quer falar com vocês isso. Obrigada, Silvia. O sorteio vai ser sábado, durante o aulão da professora Gleice. Instagram, @grupo ideal, tá bom? Vamos lá, então, agora. Eu já passei para vocês. Fiquem sabendo, então, que todo o nosso trabalho, né, organizado com muito carinho, né, para que vocês realmente tenham condições de fazer uma boa prova, terem um percurso formativo aí. Novembro, dezembro, janeiro, né, para estudar e ter condição de ter uma apropriação, um acúmulo de conhecimento e fazer bacana essa prova, tá? Bom, qual que é a minha tarefa aqui hoje? A minha tarefa aqui hoje é um aperitivo, então. Então, nós vamos falar um pouquinho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o que ela tem a ver com a educação infantil, tá? Alguns vão falar LDB, alguns vão falar LDBEM, Lei de Diretrizes e Bases, nós estamos falando da mesma coisa. E aí, por que a conquista de direitos da educação infantil? Porque, engraçado, essa legislação não é, de fato, a lei que rompe, na verdade, não é a lei que traz um novo paradigma de atendimento. Quando eu falo, por exemplo, na questão da punição da violência contra a mulher, aí eu vou dizer que quem rompeu o paradigma foi a Lei Maria da Penha, né? Ela rompe uma estrutura que estava colocada e determina, né, alguns rumos de atuação do Estado brasileiro, da segurança, né, do judiciário, do processo de responsabilização contra o agressor. No caso da educação infantil, a gente tem um histórico, quem está aí do outro lado, já fez pedagogia e sabe muito bem do que eu estou falando. Né? O histórico é extremamente importante, né? da construção, da constituição desse termo educação infantil. Esse termo educação infantil, e aí é importante que vocês façam a parte comum e a parte específica aqui junto com a gente, por quê? Porque a gente vai casando isso, a gente vai casando essa construção, que é uma construção ao mesmo tempo histórica, política, social e pedagógica, né? Então a gente vai fazendo essa construção do termo aqui, educação infantil, né? Porque não era educação infantil, né? Era no máximo, né, um favorzinho que se prestava àquelas mães que trabalhavam. Então a gente abria, né, ali um fundo de quintal, a gente juntava os meninos, deixa eu cuidar dos meninos enquanto a mãe vai trabalhar, né? A mãe que estava lá, vamos pensar aí na década de 50, 60, 70, a mãe que estava começando a ingressar, a mulher que estava começando a ingressar no mercado de trabalho. Então, se a gente tem hoje, olha que interessante, né, um concurso público, né, que exige e que
que, né, diz que a educadora infantil, que o professor da educação infantil, né, na PBH, ele precisa estar no mesmo lugar que os demais profissionais, isso é, do ponto de vista histórico, normativo e jurídico, um grande avanço, né? Um grande avanço, tá? Mas não era assim, né? E aí eu trouxe um texto para a gente pensar um pouquinho, né? Essa autora, né? Kramer, em 2019, ela escreve isso aí, ó, o sentimento de infância na sociedade atual, ele é muito diferente, né? Ele se difere conforme a realidade brasileira e mundo, né? A forma da gente conceber a infância, que na verdade não era infância, né? A forma da gente, o sentimento que a gente constrói pela infância, a forma como a gente vê a criança, né? Esse que é hoje um sujeito, né? E um sujeito de direitos, né? Ela vai variando e ela vai se diferindo, né? Então, existe uma diversificação sobre esse conceito de infância de acordo com a inserção social da criança na sua classe e com o contexto político e econômico do país. E a gente vê isso assim muito claramente na legislação brasileira e mundial. Aqui nos interessa falar dessa construção histórica, né? Dessa construção histórica que está passando para frente. Dessa construção histórica do termo e do conceito, né, de educação infantil e que tem tudo a ver com o termo e com o conceito e com o sentimento que eu tenho sobre a infância, tá bom? Então, o que eu quero fazer aqui agora com vocês? Eu trouxe aqui marcos normativos, marcos jurídicos, né? Não, professora, que tanto de lei, vai cair tudo? De certa forma, sim. Porque não tem como falar, né, da LDBEM, que está aqui, né? Não tem como falar da LDBEM sem... Deixa eu ver se aqui tem uma luzinha para mim. Não, a minha luzinha não pega ali. Não tem como eu falar de LDBEM sem dizer para vocês de onde que surge esses elementos normativos, esses princípios, né, que estão hoje descritos na Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? Então, eu podia dizer assim, olha, dentro de todas essas normativas que estão aí, a mudança, ou seja, o paradigma, eu estava dizendo da LDB, né? O paradigma, de fato, ele é alterado, a forma de conceber as políticas públicas para a infância no Brasil. Eles têm uma ruptura e eles têm uma nova percepção, né, uma nova construção a partir da Constituição Federal de 88. Então, eu costumo dizer para todas as minhas alunas, né, que a Constituição Federal de 88, né, ela é um divisor de águas, meio que mar vermelho mesmo, né? Então, eu tenho uma concepção, eu tenho um paradigma de infância que é anterior a 88, e eu tenho um paradigma de infância posterior a 88, né? Então, eu tenho uma concepção de infância antes de 88, né? Onde eu tenho a objetificação dessa criança, né? Onde o Estado brasileiro assumia que a família não deu conta, traz aqui que eu assumo, tá certo? Então, e do outro lado, eu tenho uma condição pós-88 que coloca essa criança como sujeito, né? Aqui eu tenho, né, uma criança, né, que gente, aqui está passando sozinho, vocês têm que corrigir para mim, por favor. Meu material está passando sozinho, aí vai dificultar para mim. Mas... Aí fica se alguém puder aqui vir me ajudar, porque está passando sozinho, galera, as lâminas, tá? E aí a nossa aula, né, vai passar, não vai ter jeito. Bom, então, nesse momento, né, a Constituição vai dizer que o Estado brasileiro ele passa a assumir, né, a infância enquanto sujeito de direitos. Nesse momento, a gente inaugura, né, uma coisa que eu falo lá nas minhas aulas do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que é importante falar com vocês. E por que é importante? Porque a partir desse paradigma, você começa a construir políticas públicas para atender
essa infância que eu acabei de dizer para vocês, que é essa aqui da Kramer, né? Que infância é essa hoje? É uma infância fruto dessa construção que a gente vem fazendo desde 88, 98, 2008, 2018. Então, eu estou falando aí de cerca de 33 anos, né, de construção, e ainda não está legal, porque vira e mexe vão lá e congelam os recursos da educação. Vira e mexe vão lá, né, e não paga o piso do professor. Então, e aí tem a ver com a forma como o Estado brasileiro, a sociedade, dá valor ou não para essa infância, para essa criança. E é sobre isso que a Kramer está falando. Que esse conceito vai se alterando. Na medida que esse conceito se altera, na medida que essa visão, essa percepção e esse sentimento que nós temos enquanto sociedade da infância, vai dizer se a gente vai ou não valorizar essa etapa da vida. Então, do ponto de vista paradigmático ou de paradigma, 88 é o nosso divisor de águas. Aqui muda essa lógica. E aqui a gente inaugura o que a gente chama de tripé. Né? O tripé, que do ponto de que a gente vai falar, né, de organização, de paradigma, né, que a gente vai ter, que é um sujeito de direitos, a gente já falou sobre isso, né? Um sujeito que é de absoluta prioridade, e é um sujeito, né, que é uma infância, né, em desenvolvimento. Quando você começa a pensar nas políticas públicas, né, a partir desse tripé, e que vai formar o que a gente chama de doutrina da proteção integral, eu mudo a minha lógica, eu mudo a minha percepção de infância. Então, essa infância não pode ser mais atendida no fundo de quintal. Ela precisa de uma instituição decente. Ela precisa de um professor com curso de pedagogia para atender. Esse professor precisa receber no mínimo um piso salarial, né? Essa criança tem direito a brincar. Essa criança tem direito a ter respeitado o seu processo de desenvolvimento. Essa criança tem direito, né, a que se entenda que ela produz cultura. Então, lá no momento que vocês forem tratar, né, da parte de construção histórica desse conceito, vocês vão ver isso. Então, isso muda a percepção da sociedade com relação a essa infância. E vai mudar todo esse arcabouço legal, essas normas que a gente tem aqui, tá bom? A primeira mudança que a gente vai ver é no Estatuto da Criança e do Adolescente. A forma de conceber a infância, inclusive do ponto de vista da idade, né? Até 12 anos criança, de 12 até 18, aos 18 anos, adolescentes, né? Em 96, a gente vai ter a LDBEM, né? E a LDBEM vai trazer, a partir do artigo 29, né, a descrição, nós já vamos falar sobre isso, se der tempo, acho que vai dar, da educação infantil. Né? Nós temos aí, né, desse momento de 96, né, quando a gente assume que a educação infantil, junto ao ensino fundamental, junto ao ensino médio, é uma etapa da educação básica, né, quando a sociedade brasileira assume que esse lugar compõe um lugar de direitos e que precisa ser respeitado, que precisa ter um currículo próprio, que precisa ter um planejamento próprio. Então, e quando eu entendo que ele tem os mesmos direitos que as outras etapas, que o ensino fundamental, o ensino médio, né, isso aparece na LDB e a gente vai falar sobre isso nas nossas aulas da legislação, tá bom? Agora, fiquem atentos a uma coisa. Quem está fazendo concurso, e é que é a parte comum, não é? Né? A parte comum, todos os cargos, a parte comum vai cobrar de vocês o entendimento da legislação. Né? Quem nos dera que fosse cobrar de vocês apenas artigos que tratassem da educação infantil. Por exemplo, o artigo 1º, 2º, que são princípios, o 4º, que faz a mudança da questão da idade, a partir de 2013, e aqueles que tratam da etapa da educação infantil, 29, 30, 31. Quem dera, não é só isso. Né? E mesmo o artigo 11, que vai falar, né, o artigo 11 que vai falar de quem que é responsável por oferecer a educação infantil, tá bom? Mas aí nós vamos ter um problema, porque quando a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é promulgada, a forma como ela é promulgada, né, a forma como ela está estabelecida, né, ela diz que
o responsável pelo atendimento, pela oferta, são os municípios, são as prefeituras. Mas olha que loucura, quando o Fundef é aprovado, e o próprio nome vai dizer, né, Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, tá bom? Do ensino fundamental. Isso significa o quê? Significa que o governo Fernando Henrique, ele vai dizer que o prefeito tem que oferecer a educação infantil, tem que atender a educação infantil, mas ele não diz de onde que o prefeito vai tirar esse dinheiro, né? E aí é complicado, né? Porque se você não tem dinheiro para ofertar, então a educação infantil continua ali no limbo, continua ali sem atendimento. Então, de fato, né, a gente começa a ter uma outra forma de pensar, né? Eu até troquei, na verdade, a emenda constitucional é depois aqui, né, pela data. Então, a gente vai ter, se a gente tem aqui, em 88, uma mudança de princípio e de paradigmas, somente com o Fundeb, o próprio nome diz, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é a Lei 11.494, em 2006, é que a gente vai ter uma ruptura do ponto de vista do financiamento, né? É o primeiro momento que um fundo diz, olha, X recursos, seu prefeito, tem que ser aplicado na educação infantil. Tantos recursos, a LDB vai dizer quanto. Né? Então, na verdade, um investimento. E a gente começa a ter a perspectiva, né, de ter oferta de trabalho, de qualidade social, para essa etapa, só em 2006. Né, gente? Nós estamos falando aí de 15 anos, é muito pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Tá? E do ponto de vista, né? E aí, logo depois, a gente tem uma emenda constitucional, em 2009, que muda a estrutura do atendimento da questão da idade. Né? E aí, lá na emenda constitucional de 2009, essa emenda 59, ela vai falar, a primeira vez, ela vai começar a sugerir a questão da educação obrigatória a partir dos 4 anos. Mas ela ainda não altera a LDBEM. Quem vai alterar a LDBEM para que hoje, vocês concursados, passem a atender crianças de 4 anos, 4 e 5, de forma obrigatória, é o que a gente chama de ruptura política, né? É a Lei Federal 12.796, de 2013, e aí sim, ela muda o artigo 4º da LDB. Então, é um percurso histórico. Né? Então, vamos voltar lá no texto da Kramer. Né? A forma dessa sociedade perceber esse sujeito, né? De perceber essa infância, vai implicando na valorização, né? E nas rupturas que são necessárias para entender esse sujeito como um sujeito que demanda políticas próprias para o seu atendimento. Demanda um profissional habilitado para o seu atendimento e várias outras questões. E agora, finalmente, nós tivemos uma vitória, e foi fruto de vitória meio de rua, de movimento social, né, de universidade, partido político, que é a aprovação em 2021 do Fundo Permanente do Fundeb. Né? Então, você já tinha uma construção de financiamento de 2006, ele venceu, né? Os fundos têm datas de validade, esse aí venceu em 2021, e a gente consegue aprovar o chamado fundo permanente. Quando a gente estiver nas nossas aulas tratando da LDB nas minúcias, eu vou tratar com vocês sobre essa questão do financiamento, que é extremamente importante, né? Para vocês entenderem de onde que sai o material para comprar o livro literário, de onde que sai, nós começamos a receber agora há poucos anos, né? Material literário e didático para a educação infantil, a questão do brinquedo, a questão da merenda, enfim, é uma série de políticas públicas que vão surgindo na medida que você vai vendo, né, as necessidades e as demandas desse público, que não é mais, né, um objeto de tutela do Estado, né, mas sim um sujeito de direitos, né, com direitos sociais, direitos políticos, direitos culturais, direitos à educação, todos aqueles, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, né? Bom, esse quadro aqui, ele é importante demais. Eu vou pedir para o curso disponibilizar as lâminas para vocês. É aperitivo, hein, gente? A gente não pode, né? Hoje eu tenho que trazer vocês para a gente continuar o nosso papo, tá? Mas esse quadro aqui, depois a gente trabalha ele melhor, mas é um quadro que tem aí também esse percurso histórico
importante e que é bacana vocês entenderem que não é da noite para o dia, né? Na medida que vai mudando mesmo essa percepção da sociedade, a gente vai... A maioria das as legislações, né, na maioria das vezes, elas são políticas públicas, então elas são fruto de demandas sociais, né? Elas são fruto da demanda... são provocação da sociedade. Então, elas são políticas públicas. Algumas não. Né? Algumas leis federais, né? Eu estava vendo uma hoje super interessante, assim, não vou entrar no mérito não, mas se a gente tiver mais tempo, a gente comenta. Tem muitas que são apenas frutos de demandas dos seus governantes. A gente fala que são políticas de governo. Né? Políticas de governo. E, portanto, não são políticas públicas. Né? Quando nós pegamos, por exemplo, a lei A 9394, a LDB, quando a gente pega o Estatuto do Idoso, quando a gente pega o Estatuto do Desenvolvimento, nós estamos falando de políticas públicas. Por quê? Porque elas são fruto, né, de demandas sociais, né? E são, então, políticas de Estado. Né? Políticas de Estado só são movidas ou só são reorganizadas. A Constituição Federal é o ápice de uma política de Estado. Né? Estado democrático de direito, no nosso caso. Né? Nós estamos vendo lá a luta dos precatórios, aquela coisa desavergonhada que está acontecendo lá na Câmara. Né? E por que incomoda tanto? Porque é uma mudança, né? Uma emenda constitucional que vai ser feita como essa aqui, por exemplo, que foi feita em 2009. Então, precisa passar por 2 turnos de votação. Né? Você está mexendo com uma política pública, você está mexendo com uma legislação que é fruto é uma política de Estado. Né? Então, não pode ser alterada assim, a não ser que a sociedade queira que mude. Né? Por isso que nos parece tão violenta a forma como a coisa está sendo conduzida atualmente, né? Na Câmara, enfim. Bom, então vamos falar um pouco disso aqui. Então, o que é isso aqui? Né? Aqui é como que a legislação vai, nesse percurso que eu acabei de dizer para vocês, né, o percurso aí normativo, como que a legislação vai se alterando e vai alterando a questão da idade, né? A idade. E por que isso é importante? Ah, professora, mas é do ensino fundamental. Pois é, mas é a partir desse movimento aqui que a gente tira, né, os 6 anos da educação infantil e joga lá no ensino fundamental. Joga é feio, né? Coloca lá no ensino fundamental, né? Então, quando surge, né, o ensino fundamental, ele surge com 7 anos, a partir dos 7 anos. A maioria de nós aqui se formou nesse ensino fundamental. É o ensino fundamental que era de 8 anos, né? Lá em 2005 já tem uma primeira alteração, né? O ensino fundamental passa a ser de 6 anos. E aí eu estou dizendo, passou para frente. E aí eu estou dizendo, né, de uma alteração que coloca os 6 anos sob responsabilidade do ensino fundamental, transformando o ensino fundamental em ensino de 9 anos, né? Mas ele altera uma organização da educação infantil, né? Que até então atendia até os 6 anos. Tá? Em 2006, né, de fato, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9, aí você tem uma lei federal que altera a LDB em 2006. Gente, a LDB talvez seja a legislação mais alterada. E esse artigo 4º, que fala das idades do atendimento, se vocês pegarem lá, LDB em Planalto, vocês vão ver aquele monte de risco, a quantidade de vezes que aquele artigo já foi alterado até a gente chegar aqui em 2013, que é a nossa última alteração e é o que nos interessa, que a gente não vai dar conta de entender essas mudanças aí hoje, mas nós vamos estudá-las, né, no nosso curso. Tá? Bom, e aí vem a emenda constitucional, né, que faz a ruptura política, né, do ponto de vista jurídico e político. Né? O que essa emenda faz? Ela altera o artigo 208 da Constituição Federal e vai falar que é dever do Estado brasileiro garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Vejam bem, até 2009, o que era básico e obrigatório? O ensino fundamental. Tá bom? Esse termo básico obrigatório, ele não cabia nem para a educação infantil, 0 a 6, até então era 6 anos, e nem para o ensino médio, ok? 15, 16, 17 anos. A gente tinha a oferta, a LDB, ela promove a organização da oferta da educação infantil e do ensino médio, né? Mas ela não trabalha com essa terminologia educação básica obrigatória e gratuita, porque isso muda as regras do jogo completamente.
né? Porque aí nós estamos falando de uma matrícula ser básica obrigatória, nós estamos dizendo que os pais vão passar a ter obrigação de matricular aos 4 anos, que o Estado brasileiro tem que garantir essa matrícula, a permanência, né? O Estado brasileiro tem que oferecer, isso acarreta questões como alimentação escolar, né? Até bem pouco tempo a gente sabe, por exemplo, que ensino médio não tinha merenda, né? Os meninos, né? Os adolescentes não alimentavam, livro didático. Então, isso implica numa série de mudanças na estrutura e no atendimento, tanto da educação infantil quanto do ensino médio. Porque o fundamental, desde o Fundef, já era financiado. Então, ele era, tanto é que a lei vai, se vocês forem lá, né, vocês vão ver, nós vamos começar a tratar, vocês vão ver, ensino fundamental obrigatório, gratuito e obrigatório. Excluía-se, por princípio, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, a ruptura política, ela acontece em 2009 com essa alteração, com essa emenda constitucional, tá bom? E aí, né, a lei mesmo começa a vigorar, esse ordenamento começa a ter valor com a mudança da LDB em 2013, com a 12796, né? E aí ela vai trazer para a gente, né? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, né? Pré-escola, 4 e 5, ensino fundamental e ensino médio, ok? O que vocês estão me dizendo aqui? A resolução do quadro está ruim para a leitura? Como assim? Por quê? Para mim está perfeito, gente. Para mim está perfeito. Agora consegui, não dá para ler o quadro, a professora está lendo, não está em formato. Nas aulas serão no formato de slide. Mas aqui está slide, meninas. Por que não está dando para ler? Para mim está perfeito. Aqui também na tela está perfeito. Não estou entendendo. Está em formato de slide. Será que o que é que está acontecendo aí? Não. Aí os universitários podiam não ajudar. Silvia, tá normal. Isso aqui é um slide. Não sei o que está acontecendo, mas enfim, vocês vão ter acesso, tá? Bom, então essa emenda que eu acabei de dizer, pulei aqui, espero que aqui esteja melhor. Está melhor aqui, gente? Meninas, Silvia, está em formato de slide. Talvez esteja, agora que eu vi, Silvia, que foi você que falou, tá bom? Isso aqui também está em formato, eu só estou pulando. Eu pus ali um quadro, eu digitei o quadro e montei. Ok? Não, eu já estou ocupando a tela inteira aqui, meninas. Eu estou ocupando. Vocês estão no telefone, talvez, né, Débora? Talvez vocês estão... Está em slide, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. É slide. Aqui, ó. É slide. Eu estou pondo... É um slide. Eu estou pondo na tela cheia. Ok? Deixa eu tentar aqui aumentar o tamanho, inclusive, do slide. Não. Peraí, aqui. Ó, vamos ver se melhora, porque isso aqui já é slide, gente. Será que melhora? Para mim ficou a mesma coisa, mas é um slide. Tá bom? Isso. Tá bom? É slide. Então, ó, esse artigo aqui, né, é só para lembrar vocês o que está previsto, né, na Constituição com relação de quem é dever do quê. Então, quando eu digo, vejam só, vamos voltar aqui só um pouquinho aqui. Opa! Quando eu digo, né, que agora a educação básica, obrigatória e gratuita, ela é dos 4 aos 17 anos, eu preciso entender e responder, vocês também precisam entender e responder, 2 perguntinhas básicas. Ah, será que é esse quadro aqui que vocês estão falando que está ruim, que eu escrevi? Não, né? É o quadro do slide mesmo, porque lá já é slide, tá? Então, eu preciso responder 2 perguntinhas básicas, tá? Quando eu faço essa questão aqui. E que o artigo 227 da Constituição Federal vai nos ajudar a responder, tá bom? Primeiro, quem é responsável pela garantia da educação básica obrigatória? Tá? A gente tem 3 sujeitos responsáveis, tá bom? Você tem o Estado, e aqui o Estado, eu estou falando não de Estado de Minas, eu estou falando de poder público. Então, eu estou falando do município, são as prefeituras, eu estou falando dos governos estaduais, e eu estou falando da União, eu estou falando do governo federal.
Esses 3 entes compõem o que a gente chama de pacto federativo para garantir isso que nós acabamos de falar, que é a educação básica obrigatória. Os 3 bonitos aqui, em tese, devem garantir o que agora a legislação mudou, né, e oferecer isso aqui, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, os 3 em pacto, que a gente chama de pacto federativo, pacto colaborativo, tem que oferecer. Depois, lá nas minúcias da LDBEM, que nós vamos estudar, vocês vão ver quem é responsável pelo quê. Cada um tem as suas prioridades. Mas, em tese, em princípio, os 3 precisam se organizar. Então, um ator responsável pela garantia dessa chamada educação básica obrigatória é o Estado. O outro ator, vou pôr ele aqui, é a família. E o outro ator é a sociedade. Aqui, por exemplo, a empresa privada. Né? Quando eu falo de salário e educação, né? Esse salário e educação sai lá das empresas. Ok? Certo? E aí, quando eu tenho esses 3 atores responsáveis, eu preciso saber, né, que quem é responsável por ofertar, quem oferta, quem é responsável pela oferta, quem é responsável pela matrícula desse sujeito de 4 a 17 anos. Quem que é responsável pela oferta, quem é responsável pela matrícula. E isso está claro na legislação. Ok? Então, o artigo 227 da Constituição vai dizer, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, o adolescente e o jovem com absoluta prioridade. O tripé da doutrina de proteção integral, e ele vai dizer todos os direitos estabelecidos, todas as prerrogativas estabelecidas ali. A educação está aqui como direito fundamental, inclusive coletivo e individual, que a educação é. Depois nós vamos entender isso também, né? Que história de direito público subjetivo é esse aí. Na hora que a gente tratar da lei, a gente vai falar sobre isso, né? E aí, logo abaixo, fala também da questão que o Estado vai promover, inclusive, outras formas de atendimento, né? Para criança, adolescente e o jovem, ok? Mas nos interessa esse início de artigo aqui, onde a Constituição diz quem que tem que ser responsável por todos esses direitos aí, e que a educação está no meio. E aqui nos interessa a educação, como direito fundamental, coletivo e individual. Ok? Bom. Sim, concordo, Viviane. As merendas das EMEI são muito boas. Sim, tem toda uma organização lá, né, da alimentação escolar, que é o CAI, né? Um recurso, inclusive um financiamento que é próprio da alimentação escolar, ok? Muito bem. Ficam lotadas, até porque, né, a gente está, Viviane, a gente tem que pensar, acabei de dizer, sua contribuição é super importante, Viviane. Nós estamos falando de uma política de só 16 anos num país que tem mais de 500 anos. Então, nós estamos falando de percepção de infância e de que essa infância tenha direito a uma sala de aula, a uma merenda, Viviane, de pouco mais de 16 anos. Concorda, Viviane? Então, realmente é muito recente. Então, eu penso até que já avançamos muito se a gente pensa na perspectiva da barbárie, né, o que a gente tem anterior a 88, por exemplo. Mas, enfim, é uma construção histórica. Então, volta aqui que é importante aqui. Então, olha só, eu tenho, então, alguém que é responsável pela oferta. Está aqui meus 3 atores responsáveis pela oferta. E eu tenho também a sociedade como um toda, ali no meio, ali, organizando e cobrando a questão da oferta e a questão da matrícula. Mas eu tenho, de fato, atores responsáveis pela oferta, mas eu tenho atores responsáveis pela matrícula. No caso da matrícula, o meu responsável é a família. Não tem jeito do Estado pegar pela mão a criança e levar para a escola todo dia. Não tem como. O que o Estado pode fazer é responsabilizar essa família, é o que ele faz, por essa matrícula, por essa frequência. Inclusive, a lei, a lei mudou, né, a lei alterou, e a gente vai tratar sobre isso, né, a questão da frequência, como que isso foi alterado recentemente, uma alteração da LDB
super nova, nós vamos tratar sobre isso, mas esse princípio aqui ele é fundamental para vocês, né? Que esses 3 atores são responsáveis, né, pela educação, sabendo que o Estado, o poder público, garante a oferta, cada um dentro das suas prioridades, né? E a família garante a matrícula e a efetiva frequência sob pena de abandono intelectual, né? Como a educação é obrigatória e é direito público subjetivo, hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas nós vamos conversar sobre isso, né? Na nossa legislação, vocês vão entender que história é essa de direito público subjetivo, que até bem pouco tempo nesse país, quando a gente falava de direito público subjetivo, a gente estava falando de ensino fundamental. Quando a gente falava de direito à merenda, a gente estava falando de ensino fundamental. Quando a gente falava de brinquedo, de livro didático, a gente estava falando de ensino fundamental. Educação infantil, ensino e médio de fora. Ok? Bom, só mais um pouquinho aqui, vamos avançar. E aí, trouxe para a gente só pincelar aqui, né? O que basicamente alterou nessa última lei que a gente falou, que é essa aqui, ó, alterada, ó, a LDB alterada pela 12796 de 2013. Ela altera basicamente, primeiramente, o artigo 4º. Se vocês estiverem no computador e quiserem digitar aí, ó, LDB em Planalto, desce lá no artigo 4º e vocês vão ver a quantidade de alterações que esse artigo já sofreu, até por conta desse volume de mudanças que a gente já teve, que eu falei um pouco para vocês, né? A gente não aprofundou, mas eu falei para vocês, tá? Bom, e aí o que é fundamental nesse artigo 4º? São esses 2 incisos aqui que são caríssimos para a gente, principalmente que é da educação infantil. É porque aqui é uma mudança, então, jurídica, né? Política. Ó, o dever do Estado não é Estado de Minas, é esse Estado que eu estou falando, poder público, né? Com educação escolar pública, depois nós vamos dizer, né? Nós vamos entender também lá o artigo 1º da LDB, o que é educação e o que é educação escolar. O que é educação, o que é educação regular. Nós vamos entender esses termos também, na hora que a gente estiver discutindo, né? Será efetivado mediante a garantia de educação básica, educação infantil, fundamental e médio, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizada da seguinte forma. O que eu tenho que entender? Que essas 3 primeiras perspectivas aqui, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, não cabe à família, não cabe ao juiz, não cabe ao prefeito, não cabe ao tio, não cabe ninguém decidir se a criança vai ou não frequentar. É obrigação. É obrigatória, é básica, é gratuita nesse país. Então, menino nesse país, completou 4 anos, ele tem que estar matriculado. Isso é um direito público subjetivo, né? Então, não cabe mais a família dizer, eu não quero, meu menininho é tão petitinho de 4 aninhos, ele não vai para a escola. Isso não tem mais respaldo legal, né? O princípio legal diz que ele vai ser matriculado, ok? Bom, e para receber atendimento e escolarização de professores, com certeza, como vocês que vão estar lá, tá bom? E aí o outro inciso, que é o inciso 2, aí ele chama a atenção, né, para toda a educação infantil, porque ele diz assim, ó, ele separa a pré-escola e joga ela dentro do básico obrigatório e gratuito, né? Então, quando eu estou falando de básico obrigatório e gratuito, eu estou falando dessas três etapas aqui, ó, tá bom? Pré-escola, que é a segunda parte da educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Mas ele vem e garante educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, porque 6 já está no ensino fundamental. E isso vocês vão entender que, né, a educação infantil não é toda obrigatória do ponto de vista da matrícula, mas ela é toda obrigatória do ponto de vista da oferta. Então, ela foge da questão do obrigatório, básico obrigatório, né, no sentido de que os pais tenham que matricular, né, mas ela não escapa do poder público a obrigação de ofertar. Isso é um avanço, né, isso é um avanço. Depois nós vamos destrinchar isso aí, quando a gente pega, por exemplo, né, de 0 a 3 anos,
A gente vai destrinchar isso aí, vocês vão ver, né? Que não é simples assim a garantia desse direito, né? Esse direito está sendo constituído, como todos os direitos desse país, né? Não foi de um dia para o outro que a mulher saiu de dentro do lar, bela, recatada do lar, para virar trabalhadora. Não é assim, né? Não é mudanças culturais, e aqui a gente tem uma perspectiva cultural, né? O lugar é o papel da mãe, né? Da genitora, porque a genitora é que cuida, ela que é amável, né? O pai é provedor. Então aqui tem uma mudança cultural que é extremamente forte e importante para essa etapa, tá bom? Então nós vamos depois entrar nesse detalhe aqui, né? Aí eu acho que eu tenho mais uma lâmina. Muito bem. Qual que então é o conceito? E aí eu costumo dizer que se vocês entenderem esse resumo da ópera aqui, na hora que vocês começam a discutir a parte metodológica, curricular da educação infantil, né, do planejamento, dos tempos e espaços necessários à educação infantil, né, ao desenvolvimento humano dessa criança desse sujeito de 0 a 5 anos, né? Então, vocês vão entender que é um resumo, eu falo que é o resumo da ópera aqui. E se vocês entendem esse resumo, tá meio caminho andado. Né? Então, qual que é o conceito que a gente tem hoje, né, da educação infantil no século XXI? Fruto de todas aquelas mudanças que começam lá na ruptura que a Constituição de 88 estabelece. Né? Então, o que é? E eu marquei aí de vermelhinho aquilo que mais nos interessa, ok? As salas lotadas. Sou professora e meu filho estuda em um mês. Salas cheias, com certeza. Gente, Rúbia, tem uma UMEI perto da minha casa, região do Barreiro, e as vagas são disputadas assim. É muito, muito interessante, né? Você tem a comunidade, que é uma comunidade mais carente, que mora, né, num condomínio, e logo do lado você tem uma outra parte do bairro que tem famílias de classe econômica um pouco melhor, não são tão, né? A gente vê que são mais favorecidos economicamente. Gente, é uma disputa, porque assim, o direito é das crianças, né? Não é da mãe pobre, da mãe trabalhadora, o direito é da criança, não é? E sendo o direito da criança, não é da criança pobre nem da rica, é de todo mundo, né? E aí é muito interessante que o pau está quebrando, ou seja, e essa pressão, né, a chegada da família de classe média, né, na instituição pública, né, que acaba impulsionando as prefeituras para esse avanço, né, e a necessidade, né? Verdade. Exatamente, Viviane, mas parece que nós estamos avançando desse lugar, se Deus quiser, ano que vem a gente, né, vocês fazendo prova aí, eu acho que com certeza está chamando vocês aí para ocupar esses espaços. Então, vamos lá. Qual que é o conceito que a gente tem? Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5, as quais caracterizam como, vejam bem, gente, espaços institucionais não domésticos. Então, não pode ser qualquer um. Tem que ser professores que estão aqui no curso online, se preparando para fazer um concurso, porque tem o curso de pedagogia, porque vão passar num concurso e vão atuar como professoras. Né? Espaço institucional não doméstico é o espaço escolar, é o espaço regular de atendimento educacional e não doméstico. Doméstico é aquilo que a gente tinha lá na assistência social, lá na salinha que a dona Maria, que a dona Berenice juntava os meninos da rua para poder cuidar. Não é mais assim, né? Então, hoje nós temos estabelecimentos educacionais que são vigorados, que são fiscalizados, inclusive, com regras claras, que são impostos, né? Pode ser público, né? Como as EMEIs, pode ser privado, como centro comunitário fulano de tal, escola fulana de tal, não tem problema. Mas são estabelecimentos educacionais que têm regras a cumprir. E aí tem uma coisa muito legal que a gente vai falar também, né? As professoras que vão trabalhar dentro do específico vão tratar dessas duas palavras aqui, desses dois conceitos que a gente fala que são conceitos indissociáveis.
né? Você tinha até 88, eu não entrei no mérito aqui, né? Porque aqui é só aperitivo. A perspectiva do educar e do cuidar, né? Você tinha até um determinado momento, né, uma oferta só de cuidado, né? Que era só tomar banho, comer e dormir, né? E outra instituição que oferecia a escolarização. Você tinha essa divisão, né? Hoje a legislação rompe com isso também, porque qualquer estabelecimento educacional ele não pode só cuidar, ele não pode só escolarizar, educar. Ele tem que fazer as duas coisas, né? Porque são dois aspectos indissociáveis, né? De crianças de 0 a 3 anos de idade no período diurno. Em jornada que pode ser integral, a gente vai ver que o integral no mínimo 7 horas, o próprio Fundeb vai falar disso, ou parcial de no mínimo 4 horas também, aí depende da matrícula da prefeitura. E cada EMEI, cada unidade da rede privada, se for, vai ter essa oferta aí. Não tem problema, desde que ofereça o mínimo para o diurno, né? O mínimo para o integral, o mínimo para o parcial. Do sistema de ensino, né? Educação infantil não é mais assistência social. E submetidos a controle social do Fundeb, do Conselho Municipal de Educação, regulado por decretos, por diretrizes, pelo currículo. Hoje nós temos uma BNCC, que a gente vai destrinchá-la com vocês, uma BNCC que atua, né, na educação infantil, que apresenta uma perspectiva de conhecimento, de formação humana para a educação infantil. Né? Sendo dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, olha só, sem requisito de seleção. Né? Então, essa história do requisito de seleção, vocês estão falando das turmas cheias aí, né? Então, assim, em tese, em princípio, isso não deveria acontecer. Qualquer família que buscar, ela tem que achar creche e pré-escola. Se ela pleitear junto ao Estado, se ela pleitear junto à Prefeitura, né, ela precisa ver, né, ver garantido o atendimento, e nós vamos falar sobre isso, como que isso funciona, tendo em vista a legislação. Exatamente, educar e cuidar andam juntos o tempo todo, ok? Muito bem. Vamos avançar aqui, porque eu acho que ainda tem mais uma. E aí, quando a gente está falando aqui, né, eu fiz o recorte, lá na LDBEM, a gente não vai estudar apenas a obrigação dos municípios, a gente vai ver, né, vocês precisam dominar não só os artigos da LDBEM que tratam da educação infantil, mas das outras etapas, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Mas, de fato, né, lá no artigo 11 vai dizer que são os municípios que têm obrigação, então a prefeitura é que tem a obrigação de oferecer a educação infantil em creche para a escola. Isso é carimbado, para isso que recebe o recurso do Fundeb, inclusive. Né? Mas os municípios, eles têm que oferecer com prioridade o ensino fundamental. Eu costumo dizer que o ensino fundamental é a bola da vez, para estados e municípios. A gente vai falar sobre isso, hoje não dá tempo de entrar nesse mérito, mas nós vamos conversar sobre isso nas nossas aulas. Né? E aí diz também que os municípios eles podem até atuar em outros níveis. Então, o município pode ter uma universidade? Pode. O município pode, como Contagem, oferecer lá a FUNEC? Pode, ele pode atuar em outros níveis de ensino, mas quando estão atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, que é a educação infantil e o ensino fundamental. E mesmo assim, isso tem que ter recursos acima dos percentuais mínimos que estão lá na Constituição Federal, que são os 25% que municípios têm que usar do Fundeb com a educação básica obrigatória e aquilo que é da sua responsabilidade, que é da sua governabilidade, vamos dizer assim. Né? Isso está previsto. E aí nós vamos também ver lá na LDB, artigo 70 e 71, o que são considerados, né, recursos de manutenção, gastos da manutenção e desenvolvimento do ensino. O que o município pode gastar com os recursos do Fundeb, o que não pode. Né? Isso sempre é matéria de prova. Tá? Sempre é matéria de prova. Né? Muito bem. E aí, eu acho que a gente está encerramos aqui, né? E aí, o que eu queria finalizar com vocês aqui, né? Dizer um pouco aqui para vocês, tá? O cargo que vocês estão pleiteando, né, é a menina dos olhos da prefeitura, né? E por quê? Porque a prefeitura de Belo Horizonte tem feito várias
vários investimentos nisso e a prefeitura quer sair, com certeza, né, bem colocada nessa construção aí. Né? Nós temos um fórum de educação infantil em Belo Horizonte extremamente importante, né, atuante. Né? Então, se vocês realmente querem passar, meninas, vocês precisam se organizar para esse estudo. E é muito difícil a gente estudar sozinho. A gente consegue? Consegue. Muita gente passa, né? Mas a gente está oferecendo aqui uma possibilidade de formação onde vocês vão ter o conhecimento trabalhado, inclusive, de forma interdisciplinar. Isso é muito bacana na hora de fazer a prova, né? Porque quando você tem o formato do curso na íntegra, que é isso que nós estamos propondo aqui, tanto a parte comum a todos os cargos, que é os conhecimentos político-pedagógicos, a legislação, e a parte específica, que é a parte pedagógica especificamente, né? Na hora de executar uma questão é muito mais tranquilo. E até porque vocês vão ver todas as bibliografias, né? A gente trabalha com todas as bibliografias, tá bom? E aí, estou reforçando aqui também, né, para vocês concorrerem a 2 apostilas, né, impressas. Basta entrar lá agora no Instagram, @GrupoIdeal, e seguir as regras de promoção. Gente, a apostila vai ter aí cerca de 400 páginas. Então, não é um material barato. Então, aproveita, entra, segue as regras, mas, principalmente, vem estudar com a gente. Eu acho que vocês vão gostar muito, a gente tem uma aprovação que é muito alta, tá bom? Quem vos fala tem uma experiência junto com os cursos Ideal e Fátima Soares, extremamente importante, então vem estudar com a gente que eu acho que vai valer a pena e já seremos aí companheiros de trabalho, tá bom? Então, é só uma introdução ao que vocês vão ver lá na Lei de Diretrizes e Bases, ok? Beijo grande, espero por vocês. A partir de agora começa também a promoção aí de cursos, do curso online, que é o conhecimento comum, que é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é dentro do conhecimento comum. As próximas aulas agora, quem fizer a matrícula vai ganhar um descontão aí, vai ter uma promoção bacana aí para vocês. Então, matriculem-se, tá bom? Beijo grande, até as próximas aulas, ok? Muito bem. Vamos que vamos, né? Michele, que nome diferente. Muito bem, vamos que vamos. Vamos que vamos. Lilian, sim, o curso engloba tudo que está pedindo aí. Tá? Aquelas primeiras lâminas que eu mostrei, Lilian, está descrito toda a bibliografia, da parte comum e da parte específica. O curso vai englobar 100 aulas, 100 e poucas aulas, vai englobar tudo, tá bom? Fica tranquila que nós vamos trabalhar tudo com vocês. Ok? Obrigada, Viviane. Estou te esperando, hein, Viviane? Agora é a hora, hein? Tamo junto, ó. #tamo junto, tá? Beijo. Espero ter ajudado vocês e aí mostrado para vocês um pouco do que a gente vai trabalhar. Combinado, pessoal? Até a próxima. Até.